Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos resolver um problema de ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Inicialmente a gente vai estudar o estudo de caso, vamos ler o estudo de casos, vamos identificar o que é o ponto de equilíbrio contábil, o que ele significa. Vou mostrar um gráfico para você. E em seguida a gente vai ver a fórmula para encontrar esse ponto de equilíbrio contábil a partir das despesas e custos variáveis e fixos e o preço de venda unitário. E em seguida a gente resolve todo o problema passo a passo. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está resolvendo problemas de gestão de custos. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para essa série de vídeos, onde você vai ver vídeos semelhantes a esse com problemas de gestão de custos. A primeira coisa que a gente precisa fazer, isso em qualquer problema, em qualquer estudo de caso, é ler o problema, identificando as informações que nós temos e o que o problema, o que o estudo de caso está pedindo. Vamos então dar uma lida aqui no nosso estudo de caso. Veja e avalie as seguintes informações de uma determinada empresa industrial. E aí a gente vai ter essas informações. Despesas variáveis unitárias, R$ 36,00 por unidade. Custo variável unitário, custos variáveis unitários, R$ 42,00 também, então, por unidade produzida e vendida. Despesas fixas totais, R$ 11.000. Custos fixos totais, R$ 16.000. E o preço de venda unitário, o preço de venda de cada unidade é R$ 110,00. E aí ele pede, com base nessas informações, calcule o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Então, a gente tem essas informações e a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Mas o que vem a ser ponto de equilíbrio contábil? A gente sabe que a gente tem o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico. Aqui a gente está estudando somente o ponto de equilíbrio contábil. O que vem a ser então o ponto de equilíbrio contábil? Eu vou fazer aqui um gráfico onde a gente vai ter um eixo Y e um eixo X, que vai ficar mais fácil a gente identificar essas informações a partir do gráfico. No eixo Y a gente vai ter as informações em valores monetários e no eixo X a gente vai ter a quantidade produzida, a quantidade vendida. O faturamento, quando a quantidade é zero, vai ser zero. Quando a quantidade for, digamos, 1.000 unidades, a gente vai ter um faturamento 1.000 vezes o preço de venda, não é isso? Então, a receita, ela cresce a partir do momento zero. Se eu não vender nada, se eu não produzir nada, eu não vou vender nada. Dessa forma. E os custos? Como é que os custos eles se comportam? A gente vai ter uma parcela de custo que é custo fixo, que independente da quantidade vendida, você vai ter que pagar esses custos. No nosso caso aqui, vão ser esses custos de 16.000 mais 11.000, dá 27.000, custos e despesas fixos. E na medida em que você vai vendendo e produzindo, esses custos vão se acrescentando os custos variáveis. Para cada unidade tem o quê? 36 mais 42. E a reta de comportamento desses custos totais, eu vou chamar assim custos totais, mas na realidade é custos e despesas totais, não é isso? Porque a gente tem aqui nesse problema, nesse estudo de caso, também despesas variáveis, tá certo? Vai acontecer um ponto em que essa reta de receita se cruza com a reta de custo total. E nesse ponto, a gente tem o lucro zero. Porque abaixo desse ponto, abaixo dessa quantidade, que é uma determinada quantidade que eu não sei, os custos vão ser maiores que as despesas. Então essa zona aqui é a zona de prejuízo.
Na medida em que você atravessa esse ponto, as receitas vão ser maiores que os custos. Essa zona aqui é a zona de lucro, tá bom? E essa zona é a zona de prejuízo, ok? Então, esse ponto é o chamado ponto de equilíbrio contábil. É o ponto onde as receitas se igualam aos custos totais e nesse ponto aqui o lucro é zero. Isso daqui em quantidade. Eu vou chamar isso daqui de quantidade do ponto de equilíbrio, tá certo? E aqui vai ser a receita do ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio em valores monetários. Mas qual é a fórmula para encontrar exatamente essa quantidade de ponto de equilíbrio ou ponto de equilíbrio contábil? Basta a gente igualar receitas iguais a esses custos totais, custos de despesas totais, e a gente rearranjar para encontrar a quantidade. Eu já vou colocar aqui a fórmula direto, tá certo? Então, ponto de equilíbrio contábil vai ser igual. A gente vai ter um numerador, onde nós vamos ter os custos fixos totais mais as despesas fixas totais. Ok? Então, 11 e 16. Dividido por quê? Pelo preço de venda unitário menos os custos variáveis unitários menos as despesas variáveis unitárias. Essa é exatamente o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Que é a receita do ponto de equilíbrio, ou seja, o faturamento do ponto de equilíbrio contábil. Eu vou colocar assim, ó. Receita do ponto de equilíbrio vai ser igual a o ponto de equilíbrio contábil em quantidade vezes o preço de venda unitário. Tá? Então, com essas duas fórmulas, a gente resolve esse problema. E se você quiser testar para ver se essa quantidade que você vai encontrar aqui realmente é a quantidade de ponto de equilíbrio, você pode calcular o lucro, porque o lucro no ponto de equilíbrio vai ser igual a zero, porque as receitas vão ser iguais aos custos totais. A fórmula do lucro é: lucro é igual a quantidade, que é exatamente essa quantidade do ponto de equilíbrio, vezes preço de venda unitário, menos custo variável unitário, menos despesas variáveis unitárias. Tudo isso menos custos fixos menos despesas fixas. Então, essa fórmula do lucro você pode usar para testar, ver se essa quantidade realmente é a quantidade de ponto de equilíbrio. Se o lucro der igual a zero, se depois de fazer esse cálculo você encontrar um lucro igual a zero, substituindo essa quantidade por essa quantidade do ponto de equilíbrio, significa que esse ponto de equilíbrio realmente está correto. Vamos então encontrar o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ou seja, a quantidade do ponto de equilíbrio. Vamos lá. Quantidade do ponto de equilíbrio vai ser igual. A gente tem um numerador que é custo fixo mais despesa fixa. Custo fixo 16.000 mais as despesas fixas, que são R$11.000. Tá? Dividido pelo ponto de preço de venda unitário, que é 110 menos custos variáveis unitários, que é 42, menos despesas variáveis unitárias, que é 36. A gente vai ter um numerador de 16.000 mais 11.000, dá 27.000. E no denominador a gente vai ter 110 menos 42, 110 menos 40 dá 70, 110 menos 42, 68. 68 menos 36 vai dar 32, não é isso? 32. 27.000 dividido por 32 vai dar quanto? Eu vou usar a própria calculadora aqui do Windows para fazer esse cálculo. 27.000 dividido por 32 vai dar 843,75. Então, ponto de equilíbrio, 843,75 unidades.
Aí você pode perguntar, professor, isso daqui está um número quebrado, 43,75. Olha, se for a unidade medida for, por exemplo, um peso, um volume, aí tudo bem, você pode ter 0,75 e vai dar 750 gramas, por exemplo, né? Mas se for um produto contável, por exemplo, uma caneta, um computador, um celular, um produto físico que você conta em unidades. Nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio não tem sentido a gente falar em 0,75. Então você vai arredondar sempre para um número acima. Então o ponto de equilíbrio, se for um produto contável, vai ser 844. Logicamente, na hora que você faz esse arredondamento, o lucro vai dar um pouquinho maior do que zero. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é um pouco abaixo de uma unidade completa, tá certo? Aqui no exemplo nós vamos trabalhar ele dessa forma mesmo, para dar exatamente um valor preciso aqui na hora que a gente estiver testando o lucro. Então, esta quantidade aqui é exatamente essa quantidade aqui, ó, 843,75. É essa quantidade aqui. Isso daqui são os custos fixos, que é 16.000 mais 11.000 é 27.000 reais. E a receita do ponto de equilíbrio? A receita do ponto de equilíbrio é muito simples. Eu vou baixar aqui um pouquinho. A receita do ponto de equilíbrio vai ser igual a essa quantidade do ponto de equilíbrio, 843,75 vezes o preço de venda, que é 110. Isso daqui vai dar quanto? Da mesma forma, eu vou usar aqui a calculadora, 843,75 vezes 110, 92.812,50. Então, 92.812,50. Isso daqui é o faturamento mínimo para, a partir desse faturamento, você começar a ter lucro, entrar na zona de lucro. Então, se você vender e produzir e vender 843,75 unidades, seu lucro vai ser zero. E você vai faturar isso daqui, 92.812,50. Se você vender menos do que essa quantidade, você vai ter prejuízo. Se vender mais, você vai ter lucro. Então, aqui, essa receita do ponto de equilíbrio é quanto? 92.812,50, essa receita do ponto de equilíbrio. E agora a gente vai fazer o teste, a prova 2.9. Vou baixar aqui um pouquinho para ver se realmente esse lucro vai ser igual a zero para essa quantidade aqui. Essa quantidade vai ser substituída por essa quantidade aqui do ponto de equilíbrio. Então, a gente vai ter o lucro igual quantidade 843,75 vezes preço de venda unitário 110 menos custos variáveis unitários 42 menos custos variáveis, despesas variáveis unitárias 36 menos custos fixos 16.000 menos despesas fixas 11.000. A gente vai ter então lucro igual a 843,75 vezes 110 menos 42 dá 68, menos 36 dá 32, menos 16 menos 11 dá menos 27.000. Então o lucro vai ser igual a 843,75 vezes 32 vai dar quanto? Eu vou fazer aqui na calculadora também esse cálculo, 843,75 vezes 32 vai dar quanto? 27.000. Então, 27.000 menos 27.000 vai dar igual a zero, confirmando então que realmente essa quantidade é a quantidade do ponto de equilíbrio. E esse é o faturamento do ponto de equilíbrio. A gente resolve esse problema. Aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar 3 coisas para você. Eu vou deixar um link para outros vídeos também semelhantes a esse, com problemas de gestão de custos. Se você estiver estudando essa matéria, estiver fazendo concurso, porque às vezes cai em concurso também esse tipo de conteúdo.
ou você for um empreendedor, um empresário, um administrador que precise dessas informações no seu dia a dia, vale a pena você conferir esses outros vídeos de gestão de custos. Eu vou deixar também essa resolução, eu vou fazer um PDF com essa resolução que você pode fazer o download dela, da resolução e do enunciado do problema. E também eu vou deixar um link para um livro de referência nessa área, um livro bem escrito, um livro bem fácil de entendimento, que nos baseia para fazer alguns desses problemas também, tá bom? A metodologia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Caso não seja inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar nossas próximas postagens. A gente pede também que você divulgue esse vídeo com essas pessoas que possam se interessar por esse tema, para ajudar a divulgar mais esse material para mais pessoas. Caso tenha alguma dúvida ou queira deixar algum comentário, fique à vontade para preencher o formulário de comentários logo abaixo desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.